Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para nosso resumo semanal, uma semana que vai ficando cada vez mais tensa, mais agitada, mais debatida. E é isso que nós queremos para as eleições. Em todos os municípios estão ocorrendo grandes debates, é importante isso para a sociedade. Vamos começar pelo maior evento, talvez, do ano, que foi o lançamento da Ponte Porto Nacional, da nova Ponte Porto Nacional, né? Depois de 5 anos, a outra ponte, de 1979, ela estava com a estrutura comprometida. Em 2019 começou a construir essa nova ponte, que foi inaugurada no dia 14. E, logicamente, tem bastidor da política por lá, né? O prefeito e pré-candidato à reeleição de Porto Nacional, Ronivon Maciel, ele levou muitos militantes para lá. Calcula-se que em torno de 2.000 pessoas presentes, que é pouco, né, pela dimensão da obra que estava sendo inaugurada. 1.500 eram de militantes, simpatizantes e até de servidores do município de Porto Nacional, aliados do Ronivon. Eles reclamam que houve alguns contratempos. Por exemplo, o governador chegou muito atrasado, porque estava num regabofe organizado pelo ex-senador Vicentinho Alves. Depois o grupo do governador, que era o grupo do Palácio, atravessou a ponte a pé, não teriam esperado o prefeito Ronivon para ir junto. Na hora do encerramento da placa, antes disso, houve um encontro entre os dois grupos lá, chegou a ter um empurra-purra, e dizem que os seguranças foram muito grosseiros do Palácio com o pessoal do Ronivon. Enfim, acabou tudo bem, não teve confusão. Foi para o descerramento da placa, mas no descerramento da placa dizem que o Ronivon também não foi esperado, descerraram a placa sem o Ronivon. Enfim, depois foram para o Palanque, lá teve show e tal, mas diz que o Ronivon foi bem recebido, bem tratado, mas, logicamente, os bastidores afirmam que o Ronivon só foi chamado ao Palanque porque tinha maioria lá, e se não fosse chamado, dizem, temiam, né, os organizadores, uma vaia geral e tal. E, por fim, não houve discursos. Estavam presentes também o deputado federal Antônio Andrade, que é adversário do Ronivon, mas também não teve discurso, ninguém falou nada, etc. e tal. O Antônio Andrade me disse que, na verdade, havia uma maioria pró Ronivon, justamente porque levaram servidores do município para lá. Os servidores foram obrigados a ir, o que a prefeitura nega, diz que não houve nada disso. Enfim, aquela confusão básica de bastidor que sempre ocorre em inauguração de obra importante, sobretudo em período eleitoral. Outra informação importante da semana é que o deputado estadual Léo Barbosa assumiu a presidência do Republicanos de Palmas, no lugar do deputado federal Ricardo Aires, que agora é o segundo presidente estadual do partido do governador Vanderlei Barbosa. Isso é importante, todo mundo está aguardando uma definição do republicano aqui em Palmas, quem vai apoiar. Existe uma tendência, logicamente, pró-Janad, mas ainda não há confirmação disso. Está todo mundo esperando aí que o governador se pronuncie sobre o episódio, que essa mudança no partido se torne ainda mais importante, simbólica, que o filho do governador assumiu a presidência do Republicanos, e nós vamos ver aí, então, nas próximas semanas, como que o governador vai se posicionar sobre a eleição da capital, né? Outro tema que também chamou muita atenção nessa semana foi um embate de algumas lideranças ou ex-lideranças do MDB com o atual presidente regional do partido, o deputado federal Alexandre Guimarães. Eles me procuraram reclamando do estilo de que o Alexandre Guimarães estaria colocando no partido. Eles citam, por exemplo, a dissolução do diretório de Araguaína, em Indianópolis, que o PMDB está com o prefeito José Salomão e o Alexandre Guimarães está com o Jailton Bezerra, que é do Republicanos. Em Paraíso, que tem o prefeito do MDB, o Celso Moraes, e o Guimarães está com Republicanos, com Osíris Damaso, e tem os prefeitos de Palmeiras do Tocantins e também da Guiarnópolis, que chegaram a deixar o partido. São dois quadros importantes do MDB, deixaram o MDB para ir para outras agremiações, porque não sentiam confiança na direção do Guimarães, porque ele estaria com outros com os adversários desses prefeitos dessas cidades.
E depois, por fim, o ex-vice-prefeito de Palmas, Derval de Paiva, que é um dos mais respeitados históricos do MDB, chegou a falar uma frase bem simbólica, como é o estilo dele, que o MDB virou um poleiro de aves de arribação, né? Ele se mostrou descontente com o momento do partido, diz que é preciso respeitar os liderados. Conversei também com o deputado federal Alexandre Guimarães, que me disse, sobretudo, o caso de Palmeiras, ele ficou com um grupo que apoiou ele lá em 2022 para deputado federal, diz que se o prefeito, no caso Júnior Noleto, desidratou o partido, saiu do partido, não formou chapa de vereador, etc. e tal, e ele diz que tem compromisso com aqueles que o apoiaram, como é o caso também, ele citou de Paraíso, onde o Newton Franco, que apoia o Damaso, que foi o grande apoiador dele lá em Paraíso, por isso ele ficou com o Damaso. E ele citou uma frase muito emblemática, que inclusive deu o que falar, que ele falou o seguinte, que antes do CNPJ e MDB veio o CPF Alexandre Guimarães, que acabou sendo recebido como que acima do partido está ele, né? Alguns interpretaram dessa forma. Enfim, tem muito. O partido não é fácil, o MDB é um partido difícil, vários políticos importantes tentaram dominar o PMDB ao longo da história e não conseguiram, o caso do então senador Leomar Quintanilha, então senadora Cátia Abreu, e depois também tivemos a entrada do Eduardo Gomes, senador. Ele não tentou dominar o partido, mas vinha com uma promessa de ser uma grande expressão, mas acabou não se concretizando. O MDB não é um partido fácil, é um partido muito original no sentido de que, diferente dos outros partidos, não é um partido de dono, é um partido que tem realmente muito debate interno. Vamos ver se continua desse jeito, a gente vai estar acompanhando. Pessoal, é isso, nós voltamos na próxima semana com outro resumo da política do Estado. Um abraço a todos e até a próxima.